Se você advoga, eu vou te ensinar de uma forma muito simples como identificar uma cláusula contratual abusiva em um contrato de consumo. Bom, normalmente, o que as pessoas imaginam? Eu abro o contrato e vendo esse contrato, eu já consigo identificar se eu estou diante de uma cláusula contratual abusiva ou não. Eu achei lá a cláusula número 3, a cláusula número 4, e ali tem uma coisa absurda. Normalmente as pessoas fazem isso. Mas a pessoa que se especializa em direito do consumidor, ela age de uma forma diferente e eu vou dar um passo a passo. E lá no final, fica até o final que você vai ver a super dica que vai te levar para um outro nível, tá bom? Então pensa aqui comigo. Se eu estou diante de um contrato e analiso só a cláusula primeira, a cláusula segunda, a cláusula terceira, eu estou vendo só a fase contratual. Como assim fase de um contrato? Um contrato tem a fase pré-contratual, tem a fase contratual e existe a fase pós-contratual. E de quebra, ao redor de tudo, eu ainda tenho o princípio da boa-fé objetiva. O advogado que analisa só o que está ali dentro do contrato, se ele tem uma cláusula que é nula de pleno direito ou não, ele está analisando de uma forma limitada. Veja, o artigo 30 do CDC ele vai dizer que tudo aquilo que precede o contrato se torna contrato. É o princípio da vinculação da oferta. Então, se um dia você está num sinal, recebeu uma publicidade, e essa publicidade disse assim, 30 vezes fixas, opa, aquela publicidade integra o contrato. Então, quando um cliente estiver diante de você trazendo um problema, não se atenha tão somente às cláusulas do contrato, mas pergunte para o teu cliente assim, aconteceu alguma coisa antes? Renato, isso é muito importante e você traz para essa análise um pouquinho mais completa. Se na hora do contrato, aí sim, você identificar uma cláusula abusiva, e como é que você vai fazer isso? Segura isso. Dá um pulo no artigo 51, que ele vai trazer um rol meramente exemplificativo das cláusulas que são abusivas. Então, se você viu uma cláusula dizendo assim, não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no interior do veículo, ou por abalroamento no estacionamento, essa é uma cláusula que impossibilita, que exonera e que atenua a responsabilidade do fornecedor. E essa cláusula é considerada como nula de pleno direito. Então, veja, agora eu não vejo mais só se a cláusula tem uma interpretação boa ou não. Eu vejo a publicidade que aconteceu antes, eu vejo o teor de um contrato e checo lá no artigo 51 e como se não bastasse, eu tenho a fase pós-contratual. Se lá na frente eu superei a publicidade, eu assinei o contrato, mas lá na frente, por exemplo, eu resolvi me arrepender daquela transação, eu tenho o direito de arrependimento. Isso sem contar tudo aquilo que você aprendeu já no direito contratual, suprécio, surrécio, duty to mitigate the loss, venire contra fato próprio, quer dizer, são situações que acontecem lá na frente e que você pode revisar esse contrato. E como se não bastasse, além da fase pré, além da fase contratual, além da fase pós, eu tenho o princípio da boa-fé objetiva. Quer dizer, esse contrato teve ética, viu só? Então, não é mais só olhar o teor de um contrato, é você fazer uma análise muito maior. Aos poucos, você vai se especializando. Então, deixa eu te pedir uma coisa. Curte esse vídeo e compartilha esse vídeo com uma pessoa que você se importa, alguém que advoga, que você fala, escuta esse conteúdo que pode fazer a diferença. E deixa teu comentário aqui embaixo.